Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Clínica Esportiva Health. O meu nome é professor Alisson Ayala. A série de hoje é Equipamentos de Avaliação. Hoje é sobre o cimetrógrafo, é o aparelho, certo? Que nós fazemos a avaliação postural. Então, estarei destacando aqui alguns pontos da importância de se fazer uma avaliação postural e um dos aparelhos que se fazem avaliação postural dos mais baratos aí no mercado, ok? Existem vários, porém eu uso aqui o cimetrógrafo. Então vou apresentar para vocês a importância e o aparelho, tá? E também demonstrarei aqui para vocês como fazer essa avaliação, ok? Então, passando mais à frente, nós temos aqui o cimetrógrafo, que é esse aparelho aí, e ele tem uma numeração aqui em cima de 1 a 9 e aqui na lateral ele tem o alfabeto, ok? Então nós temos a numeração de 1 a 9 em cima, na barra superior, e na barra lateral a gente tem o alfabeto, tá? Então nós vamos seguir essas linhas para fazer a avaliação postural. No chão, nós temos aqui, eu não tenho aqui ilustrado, mas no chão, junto com esse cimetrógrafo, quando a gente faz a compra desse aparelho, ele vem com a plataforma para a gente nivelar o chão, né? Porque nem todo o chão é 100% correto, então ele vem com a plataforma niveladora para que nós não sejamos confundidos com o desnível do chão, ok? Então é muito importante ressaltar isso aí. Então, apresentei para vocês aqui o cimetrógrafo. Tá? Então, a importância de se fazer a avaliação e vou mostrar para vocês aqui também agora os tipos de desvios posturais que nós possamos ter, ok? Então, para o primeiro bonequinho à frente, onde está o cursor aqui vermelho, é o bonequinho onde tem uma boa postura. Está escrito aqui boa postura, good posture. Então, esse bonequinho tem uma boa postura. Já esse bonequinho ao lado, ele tem uma postura errada, ok? Vocês podem ver, ele tem a cabeça projetada à frente, ele tem as costas aqui arqueadas, começando um C, e tem a projeção do ombro à frente, tá? Então, essa cabeça projetada à frente, ela tem o nome de hiperlordose cervical. E essa projeção do ombro à frente é chamado de protusão de ombros. E essas costas em C aqui é chamado de hipercifose torácica. Então, todas essas posições estão fazendo agressões à nossa coluna cervical e à nossa coluna torácica também na parte das costas. E no ombro, a estrutura do complexo do ombro também está sendo agredida, tá? E mais no bonequinho aqui mais atrás, nós temos uma piora desse estado. Nós temos aqui mais projeção da cabeça à frente, nós temos mais projeção do tórax à frente, ok? E mais projeção também do ombro para frente. E como vocês podem ver, aqui automaticamente ele começa a ter um giro de quadril, uma anterversão pélvica, aonde o joelho dele começa a ficar dobrado. Então, esse joelho dobrado, ele é um joelho flexo, certo? Um joelho flexo, e automaticamente o quadril está começando a ir para trás, é o chamado de anteversão pélvica. Então, aqui ele tem uma acentuada hipercifose torácica, ele tem uma acentuada protusão de ombros. Já no bonequinho atrás, ele vem destacando aqui uma lordose lombar, que é chamado de hiperlordose lombar. É uma grande concavidade aqui na lombar que as pessoas adotam. Caso fique muito tempo sentado ou muito tempo em pé, automaticamente a lombar ela é afetada, fazendo a compressão dos discos intervertebrais. Então aqui nós temos aqui esse bonequinho que tem uma hiperlordose lombar, tá? Então nós temos vários desvios posturais. E aqui essa hiperlordose lombar é acompanhado de uma anterversão pélvica. A pelve rodou para trás. Então toda vez que a pelve roda para trás, a gente vai ter conciliado também
a hiperlordose lombar. Então, alguns desvios posturais são conciliados com os outros. Por exemplo, quando eu tenho a hipercifose torácica, nesse bonequinho mais à frente onde está o cursor, quando eu tenho as costas em C, eu também vou ter a projeção do ombro. E automaticamente, quando eu tenho as costas em C, eu tenho a projeção do ombro, eu também tenho a projeção da cabeça à frente. Então, só aqui eu tenho 3 desvios posturais, ok? Então, nesse bonequinho ao lado, que nós já referiamos sobre a hiperlordose lombar, agora o último bonequinho, tá falando aqui sobre um outro desvio postural, que é chamado de hipolordose lombar. A pessoa não tem a curvatura da lombar, tá? Como vocês podem ver aqui atrás, e ele tem aqui uma retroversão pélvica. A pelve rodou para frente, tá? E o joelho ficou dobrado, chamado de joelho flexo. E o bonequinho à frente, quando ele tem a anteversão pélvica, ele tem chamado o joelho recurvato, que é o joelho estendido para trás, tá? Então, para que isso, professor? Nós, através do simetrógrafo, nós conseguimos identificar esses desvios, essas alterações posturais nos nossos alunos, e com alguns exercícios nós conseguimos melhorar a postura desses nossos alunos aí. Caso o aluno tenha algum desvio postural desses aqui mostrado e a gente insista em alguns exercícios, a nossa postura ela piora, causando dores futuras, tá? Então, pois muita gente hoje reclama de dores, dor na coluna, dor lombar, dor no joelho, são tudo associados a desvios posturais causados ao longo do tempo por má postura, sentar mal, deitar de lado, sentar de lado, ao sentar cruzar as pernas, enfim, nós temos diversas maneiras que nós, de forma inconsciente, ficamos ao longo do dia, em qual nós ficamos encurtados em algum momento, ok? Então, nós temos vários desvios posturais, e aqui agora eu vou trazer para vocês alguns alunos reais aqui, ok? E vou apresentar para vocês como fazer essa avaliação, vou achar aqui os desvios posturais de cada um, e vou falar o que cada um deve fazer para corrigir esses desvios posturais. Então, mais à frente, nós temos aqui um aluno, tá? Então, como vocês podem ver, se vocês pegarem aqui, nós temos aqui, como eu falei, eu tenho a linha de 1 a 9, e aqui eu tenho um alfabeto. Então, para mim achar aqui, automaticamente, eu vou ter que pôr o meu aluno centralizado, tá? O meio do nariz aqui, eu vou procurar uma linha. Vamos ver, eu procurei a linha 5, casei a linha 5 com o meio do nariz, e automaticamente essa linha vai ter que passar no meio do tórax, vai ter que passar no meio do umbigo, vai ter que passar no meio do quadril. E automaticamente, como vocês podem ver, essa linha não passou no meio do umbigo, essa linha não passou totalmente no meio do nariz. Então, a gente já tem algumas alterações posturais, tá? Então, vendo desta maneira aqui, nós temos que ver também dessa maneira aqui no alfabeto. Então, vocês podem ver aqui, eu peguei a linha D. Então, automaticamente, quando vocês pegam a linha D, vocês podem ver que o ombro ele é mais alto de um lado, o ombro direito é mais alto e o ombro esquerdo é mais baixo. Como vocês podem ver aqui, para confirmar também, na linha K, onde eu estou com o cursor, vocês podem ver que a mão direita é mais alta e a mão esquerda é mais baixa, apresentando desvios posturais, ok? Então, vamos avaliar aqui alguns desvios posturais. Então, automaticamente, essa pessoa aqui tem um joelho valgo, que é o joelho para dentro, tá? Então, o joelho, eu vim nessa linha 6 aqui, e o joelho deveria estar casado na linha 6, e o joelho na linha 4, ele deveria estar casado na linha, e ele não está, tá? Então, ele está totalmente para dentro, os joelhos, é chamado de joelho valgo. Automaticamente, além do joelho valgo, ele tem uma escoliose para a sua direita, a sua esquerda. Então, o lado esquerdo dele é mais baixo, ele tem uma escoliose, ele tem uma alteração ali de encurtamento muscular do lado esquerdo, fazendo uma compressão da vértebra, podendo comprimir também nervos ciáticos, tá? O que devo fazer aqui nessa situação, professor?
Então, o oblíquo do lado esquerdo ele deve ser alongado e o oblíquo do lado direito ele deve ser contraído. Nada mais, nada menos do que isso, você consegue resolver o problema dessa pessoa, caso a escoliose dele seja na lombar. Se a escoliose for na torácica, aí nós temos que adotar outro procedimento. Mas em outra videoaula eu ensinarei como achar a escoliose na torácica e a escoliose na lombar. Mas por aqui também eu mostrarei da lombar, só da torácica que deixarei para outra aula. Então aqui já apresentei alguns desvios posturais para vocês e falei o que fazer. Sobre o joelho valgo, é o joelho para dentro. Então, o joelho para dentro nada mais nada menos é que o quadríceps está encurtado. Nós, seres humanos inconscientes, usamos demais o quadríceps para andar e para sentar e nós não alongamos. Então, automaticamente, as fibras do quadríceps elas são para dentro, elas são cruzadas, tá? Nesse sentido onde a bolinha está mexendo, automaticamente esse músculo encurtado ele joga o joelho para dentro. Então, aqui uma guerra entre quadríceps encurtado e os músculos dos glúteos médio, mínimo e máximo estão fracos, pois esses músculos, que são os rotadores externos, eles jogam o joelho para fora. Então, automaticamente, o quadríceps ele tá com mais força, o adutor ele tá com mais força e o glúteus ele tá sem força. Então, aqui nós temos que alongar o adutor, alongar o quadríceps e fazer exercícios para os músculos rotadores externos, que são, dentre eles, tá? Os glúteos em toda a sua porção. Ok, galerinha? Então é isso. Então falei sobre essa primeira análise, como se faz e como corrigir esses problemas. Então a musculatura encurtada a gente alonga e a musculatura que está sem força a gente faz um trabalho de força com essa musculatura. Então para o próximo slide, a outra vista, a vista posterior. Então, como vocês podem ver, o lado esquerdo torna-se a ficar caído, a mão mais baixa. Agora, a outra análise aqui é essa linha, a linha H. Como vocês podem ver na linha H, um quadril está mais baixo do que o outro. Isso significa um desnivelamento de quadril, tá? No qual, quando a pessoa anda, ela sofre uma fase de balanço, no qual o quadril ele se balança muito de um lado para o outro, fazendo também o esmagamento das vértebras, podendo causar aí também nervo ciático e essa dor vir irradiada até aqui a ponta dos pés, tá? Então temos que fazer a avaliação para tomar essas seguintes precauções, tá? Então aqui na vista posterior nós achamos de novo a escoliose para a esquerda. Tá? Como vocês podem ver, a gente pegou a linha aqui de cima e viu automaticamente que o meio das costas não passa no meio da linha, certo? Então, automaticamente, essa pessoa também tem uma escoliose torácica, ok? E ela também tem uma escoliose na lombar, porque o quadril está torto. Toda vez que o quadril ele se desnivela, automaticamente minha lombar entorta, tá? O que eu devo fazer nisso, professor? Trabalhar justamente aqui o glúteo médio, mínimo e máximo, principalmente o glúteo médio e mínimo, fazendo com que a força do lado que está mais baixa seja igual à força que está do lado mais alto, tá? Automaticamente eu gosto de usar um faixa elástica e pôr a pessoa para andar de ladinho meio agachado. Tá? Então, ela dá umas 4 voltas numa certa distância e volta e faz um outro exercício no qual eu encaixo também. Isso vai muito de cada professor aí e de cada estratégia que é feita. Tá? Eu faço dessa maneira, ok? Então, aqui a gente achou o desnivelamento de quadril e a gente achou a escoliose também na lombar, devido aí ao desnível de quadril. Automaticamente, a escoliose lombar a gente resolve com alongamentos para a lombar, de um lado para o outro, ok, gente? E automaticamente a gente fazendo aquele exercício que eu disse, que é o oblíquo, a gente alongando o oblíquo para a esquerda e fortalecendo o oblíquo para a direita, a gente consegue tirar essa diminuição do ângulo aí que dá, que é chamado de ângulo de Cobb, que a gente tem também, chamado escoliômetro, no qual a gente consegue avaliar e ver quantos graus a gente tem
de convexidade dessa vértebra. E também na parte do tórax. Na próxima aula, ensinarei para vocês como resolver o problema do tórax, na escoliose no tórax. Aí, lembrando que nós temos a escoliose na lombar e automaticamente o que passa aqui na região da lombar é o nosso intestino, tá? Então, quando a gente tem uma escoliose na lombar, o nosso intestino ele não tem sua função total. A gente para de absorver nutrientes, ele absorve, mas nem na sua totalidade, porque os ossos estão comprimindo o nosso intestino ali. Então, ele pode parar de funcionar, você pode ir menos no banheiro e também pode ser que os alimentos não sejam totalmente absorvidos. E também a escoliose no tórax pode ser que o seu pulmão seja comprimido e tornando um pouco mais difícil a sua respiração, tá? Então isso é bem sério, gente, tá? A avaliação física é bem séria, é um requisito bem sério da musculação. Então, passando a seguir agora na vista lateral. Então, como vocês já viram na animação, eu estou trazendo aqui para vocês em real, tá? Então, a gente vai casar aqui a linha 6, ok? A linha 6, onde está o cursor, teria que passar a metade da orelha, seria o maléolo, a metade da orelha devia estar passando aqui no meio. Você pode ver que a cabeça está projetada à frente, é chamado de hiperlordose cervical. Automaticamente a linha 6 acusa que eu tenho as costas em C, que é chamado de hipercifose torácica. Eu tenho aqui a protusão de ombros. Então, como eu disse, quando eu tenho a hipercifose torácica, eu tenho a protusão de ombros e tem também a hiperlordose cervical. Então, um conjunto de desvios posturais no qual alteram outros conjuntos. Lembrando a vocês que as pessoas que têm hipercifose torácica e protusão de ombro e a cabeça projetada à frente, esses músculos da frente do pescoço, esses músculos também são encurtados, fazendo com que a nossa mastigação também fique comprometida. Isso é bem sério, gente, porque o nosso músculo aqui fica rígido do pescoço, fazendo com que a nossa mastigação fique comprometida. A gente passa a ter problemas dentários, bocais, tá? Isso é bem sério, tá, gente? E seguindo aqui, automaticamente ele tem uma protusão abdominal, ele não tem força no abdômen, pois o nosso abdômen ele tem o poder de sustentação das nossas vísceras. Então, quando o nosso abdômen está fraco, as nossas vísceras se projetam para fora, causando essa impressão de barriga grande, enorme aqui. Mas a maior culpa disso é o desfortalecimento da parede abdominal. Automaticamente, ele tem aqui uma hiperlordose lombar, que é uma lombalgia. Normalmente, essas pessoas que sentem dores lombares, tá? Automaticamente ele também tem uma anteversão pélvica, a pelve dele é rodada para trás, tá? Automaticamente causando a lombalgia. Como vocês podem ver, o joelho é recurvado, o joelho é estendido, tá? O que nós devemos fazer aqui? Alongar o pescoço dessa pessoa para trás, a gente está pegando o pescoço e alongando o pescoço para trás. Como ele tem aqui o peitoral encurtado, e ele tem pouca força nas costas, nós devemos trabalhar numa proporção de costas maior do que a proporção de peito. Não devemos alongar a área do peito e fazer um trabalho reforçado de costas. Então, se eu faço 2 exercícios para o peito, eu tenho que fazer 4 para as costas. Se eu faço 3 para o peito, eu tenho que fazer uns 5 para as costas. Sempre de proporção 2 maior, tá? Quando tenho algum problema mais sério, eu retiro total o exercício de peito, insiro costas e resolvo o problema na sua totalidade. Aqui na anteversão pélvica e na lombalgia já é uma coisa também bem simples de se resolver, porque aqui o quadríceps encurtou e no nosso quadríceps a gente tem um músculo chamado ilio-psoas, que ele tem origem na lombar e tem inserção na coxa. Esse músculo é o músculo que nós sentamos e subimos escada e andamos. Quando esse músculo é encurtado, esse músculo ele puxa o quadril para trás, certo? Causando a anteversão pélvica. Então, nesse caso, a gente tem que alongar o quadríceps e nós temos que fazer mais exercício para o posterior de coxa, porque todos nós temos o centro de gravidade voltado para trás. E será até o tema da próxima aula,
que é sobre pés, falando no centro de gravidade, que tem a ver com nossa postura. Então, não percam a próxima videoaula, tá? Então, automaticamente aqui, devemos aqui fortalecer os isquiotibiais e devemos alongar o quadríceps. Então, a proporção de exercício por quadríceps tem que ser menor do que a proporção de exercício para o isquiotibial. Então, o isquiotibial tem que ser sempre maior, tá, gente? Então, é basicamente isso aí, tá? É bem sério, tá? Eu venho ressaltar e venho sempre falar para vocês sobre educação física de qualidade, que todos façam uma avaliação física e que nessa avaliação nós conseguimos enxergar os desvios posturais e passar os exercícios corretos para essas pessoas, pois os exercícios mal feitos, os exercícios diagnosticados de acordo com o desvio postural, tem muito exercício que não pode ser feito. Caso venha a ser feito, o desvio postural ele piora. Então, gente, a musculação é bem mais séria do que se imagina. Não é só chegar lá e levantar o peso, não. Tem muita coisa por trás da musculação. Eu falo que a musculação é além do corpo, tá? Eu até tô para escrever um livro falando sobre isso. A musculação além do corpo. Nós temos muita coisa na musculação em que ninguém sabe e ninguém prega, tá? Então nós temos muita gente formando adoidado aí, mas com muita pouca experiência para atender as pessoas. Então a academia hoje em dia não é só abrir a portinha lá e pôr o pessoal para treinar, não. É bem complicado. Procure um profissional aí de excelência que entenda sobre os desvios posturais, pois lá no futuro suas dores poderão aumentar. Isso aí dá problema de coluna, bem sério, compressão ciática, redução dos discos intervertebrais, achatamento das vértebras, artrose na coluna, enfim, gente, é uma série de coisas em que pode acarretar caso nós tenhamos a vir a fazer aí exercícios errôneos condizentes com nossa postura. Tá, gente? Então, por hoje é só. Então, o tema de hoje foi equipamentos de avaliação. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e siga o nosso canal no Instagram e ative o nosso sininho para você receber toda semana o nosso conteúdo. E toda semana postaremos o conteúdo agora, por enquanto, sobre equipamentos de avaliação, para vocês entenderem um pouco do processo avaliativo antes de começar uma atividade física, em qualquer uma, seja elas, tá? Eu ressalto na musculação, que é mais importante aqui, porque eu trabalho com a musculação, mas a avaliação física ela deve ser feita antes de iniciar qualquer atividade física, para que o professor ele tenha embasamento, ele tenha dados para que ele consiga montar o melhor planejamento para a sua vida. A educação física é vida. Então, invista na sua saúde, invista na sua vida. Procure um profissional de atividade física qualificado. Então, pessoal, por hoje é só. Fico por aqui e até a próxima.